Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana é meu amigo, delegado Roberto Monteiro. Ele foi responsável pela Operação Caronte na Cracolândia. Doutor, obrigado pelo convite aí, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Ilcinho. Eu vou te chamar de Ilcinho porque você é conhecidíssimo no meio político das pessoas pelo seu apelido carinhoso. Chama de Wilson, nem minha mãe olha pro lado, entendeu? Que teus amigos te conhecem. É isso. Mas verdade, Ilcinho, são 39 anos como delegado de polícia, servindo a população aqui de São Paulo. E é uma vocação, você sabe que ser delegado é uma profissão difícil, uma profissão que exige muito da gente, mas acima de tudo é a vontade de bem servir e a vocação em ser policial. Você nasceu em São Paulo? Você é de São Paulo, capital? Eu sou de Guaratinguetá, minha família é uma família antiga do Vale do Paraíba, mas a história é interessante, que meu pai era delegado de polícia e foi trabalhar jovem em Bariri, onde minha mãe era estudante. Do normal naquela época, que as mulheres faziam, né, para sair com o título de professora, e meu avô era prefeito de Bariri. Então meu pai foi como delegado e conheceu minha mãe lá e se casou com ela. Depois de mais ou menos 1 ano e meio eu nasci. E nasci na terra dele, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Essa relação com seu pai, você falou, foi delegado, né? Porque vira e mexe aparece alguém aqui, tem relação com a polícia? Tem pai, família? E muitas vezes a pessoa fala, não, a vida foi me levando e eu construí. Um deles, acho que foi o Palumbo. Teu pai era polícia? Não, não era. Foi levando. Na brincadeira, polícia e ladrão era polícia e acabei virando polícia, né? Tô tirando sarro, mas ele não tinha uma relação. Você tem uma relação. Isso construiu a sua vontade de vir para a força pública, de ser delegado, de ser polícia? Você acha essa sua imagem? Porque quando você era moleque, você acompanhava seu pai? É uma história interessante também, viu? A pergunta é muito boa. Diferente do Palumbo, né? É bom trazer isso, porque muitas vezes a pessoa vê, eu sou o delegado Roberto Monteiro, mas as pessoas muitas vezes não conhecem, né, a história por trás. E é importante. Diferente do Palumbo e tantos outros colegas delegados que acabam indo para a carreira por uma opção que surge após a formatura em Direito na faculdade. Eu não, na verdade nasci, meu pai era delegado. Eu tenho uma foto, assim, que eu estou no colo da minha mãe dentro de um jipe da polícia em Cachoeira Paulista com 9 meses. E minha mãe escreveu atrás da foto, porque na época a foto era em papel, não era foto digital. Escreveu lá, filho de delegado, delegado é. E eu sempre olhei, admirei o trabalho do meu pai. Meu pai ficou mais de 40 anos como delegado, era um profissional extremamente vocacionado, um policial dedicado. Nós moramos em várias cidades do interior. Ele criou uma das primeiras guardas civis municipais do Brasil, em Araras. Em Araras. Numa época em que nós tínhamos um governo militar, então isso causou certos problemas para ele, porque era uma força civil. Enfim, então, quando eu me formei em Direito, meu pai, antes disso, tinha me orientado para eu fazer estágio no Ministério Público. Fiz 2 anos de estágio e meu pai falou, olha, vá para o Ministério Público, é uma carreira mais tranquila, menos sacrificada que a de delegado. E eu fiz lá o estágio. Você fez faculdade onde? Fiz em Guarulhos. Eu morava em Guarulhos. Até meu pai exerceu vários cargos lá, seccional. Você fez na Universidade de Guarulhos? Tem nome dele lá, seccional de Guarulhos, que comanda a região. Então, eu morava lá e quando eu fiz faculdade, me formei, gente, faz tempo, em 83. Era do Veronese? Não, o Veronese tinha outra, que é o UNG, não é? É o UNG. Essa é a famosa universidade também, né? Antigamente chamava FIG, né? Faculdade Integrada de Guarulhos. E eu morava bem perto da faculdade, e naquela época, onde havia uma repressão política muito forte, meu pai tinha receio que eu viesse para São Paulo por conta... Foram tempos difíceis, né? Assim, tempos aí de confronto armado. Não que agora esteja fácil, né? Mas lá o confronto... Difícil. Também existe o confronto armado com o bandido hoje em dia. Na época era realmente a luta ideológica, política, né?
Os mais antigos vão se lembrar e os mais novos também conhecem a história. Mas aí eu fiz em Guarulhos e fiz também, depois do estágio do MP, eu fiz o curso do Damásio, na Rua da Glória. E prestei concurso para delegado. Na verdade, meu pai não queria que eu fosse delegado. E eu acabei sendo um dos mais bem colocados no concurso. Eu vou falar aqui. Em qual momento que você virou a chave? Assim, quando você tinha 15 anos, 16 anos, você já sabia que você ia ser polícia? Ou ia ser delegado? Ou ia a carreira jurídica? Mas em que ano? 15, 16 anos, eu falei assim, vou ser delegado, quero ser igual meu pai. Olha, Gilcinho, é uma pergunta interessante, porque eu acho que desde sempre, eu sempre me espelhei muito no meu pai, minha mãe. Eu sou filho único, o único filho do casal, do Roberto e da Elizabeth. Então eu sempre me espelhei muito no meu pai e eu, apesar de todas as dificuldades de mudanças seguidas, porque também naquela época, acho que mais do que hoje, né, os delegados mudavam muito de cidade. Eu não tive uma infância com muitos amigos, porque cada 2 anos estava numa cidade, né? Você não fazia muito. Acabaram criando raízes. Exatamente. Né? Mas apesar disso, sempre tive a vontade e me espelhei no trabalho do meu pai. E aí, quando eu resolvi prestar o concurso, ele ficou satisfeito que eu fui aprovado, fui um dos primeiros colocados no concurso de 85, mas disse o seguinte: você vai trabalhar no interior, parabéns, passou, tal, você vai trabalhar no interior. E assim foi, saí da minha casa e fui, a primeira delegacia que eu tive foi Lindóia. Para quem não conhece, você é delegado especial, né? Hoje, então, eu fiz a carreira toda no interior de São Paulo, mesmo morando aqui na capital, e sou delegado de classe especial, que é semelhante a coronel na Polícia Militar, para quem não conhece a hierarquia da Polícia Civil. E já há 20 anos, eu fui promovido no governo Mário Covas. Então, você tinha 38 anos? 38 anos, fui o mais novo jovem delegado de classe especial da história de São Paulo. Até hoje? E olha, gente, só carregando pedras. Eu não tive nenhuma benesse, não, por ser filho delegado. Ao contrário, eu era conhecido na polícia como aquele que arruma problemas. Então, havia uma cidade com problemas, com um desafio muito grande, chama lá o Robertinho Monteiro. E lá eu ia solucionar. Me facilitava que na época eu era solteiro também, então era a mudança, eu sozinho, né? Não tinha família. Qual o principal desafio que os delegados enfrentam, que você acha? Eu creio que na época, né, eu acho que mudou muito. Vou fazer 39 anos como delegado agora em agosto. Na época era falta de recursos materiais, humanos também, de efetivo, mas naquela época era mais materiais. Por exemplo, viaturas velhas, delegacias improvisadas. Eu, por exemplo, fui seccional com 32 anos, comandava uma região do Vale do Paraíba. Do Vale do Ribeira, melhor dizendo, ali na região de Registro, e fui lá montar uma seccional em Jacupiranga. Não havia nada, Ilcinho. Então me mandaram para lá no governo do Fleury, governador Fleury, delegado-geral Álvaro Luz, e não havia nada. Então o desafio era muito grande de você organizar uma estrutura policial com poucos recursos, montar fisicamente. Até é interessante, as unidades, quando eu inaugurei lá, o secretário era Michel Temer, que depois foi nosso presidente da República, né? Aqui é um podcast político, por isso que eu estou ressaltando as figuras políticas também, que fizeram parte da minha história. Michel Temer foi o meu primeiro entrevistado no podcast. Foi o segundo. O primeiro foi o Lavareda, o Temer foi a segunda figura brilhante, né? E foi meu secretário de Segurança Pública em 2 oportunidades. Teve duas gestões aí como secretário no governo do estado de São Paulo. E aí vim para São Paulo já em classe especial, e o segundo maior desafio que eu tive, você acompanhou muito bem, quando o nosso governador de então, João Dória, me convidou para assumir o centro expandido de São Paulo, a seccional centro. Na época eu falei, puxa vida, né? Porque esse, entre aspas, né, esse peso tão grande das minhas costas, sabe que é porque o Robertinho que arruma lá as situações mais complicadas, enfim. Mas hoje eu agradeço ao João Dória, agradeço também ao Rodrigo Garcia, porque foi o maior, sem dúvida, desafio da minha carreira. Não só por conta por ser o centro ou por ter no pacote, né, no combo a Cracolândia?
Então, Ilcinho, você comprou Tirando muito a Cracolândia, qual que é o maior desafio que tem no centro? Vamos separar centro e Cracolândia. Eu sou muito responsável naquilo que eu faço, né? Eu sou muito dedicado àquilo que eu faço. É uma característica do capricorniano, né? A minha mulher, a Giovana, sempre fala, né? Falou, você insiste, vai... Então ali eu vou colocar 4 problemas que eu recebi e que se tornaram um desafio muito grande para mim. Primeiro, obviamente, a Cracolândia, um problema, uma questão que se arrasta há 30 anos em São Paulo. Depois nós temos ali o quadrilátero das motocicletas, onde é o maior comércio de peças furtadas, roubadas e receptadas de motos aqui em São Paulo. Nós aprendemos na operação Furparts mais de 1.000 toneladas de motopeças ali, e com um trabalho que é inédito de apoio, com apoio da Prefeitura, da Fazenda Estadual também. Nós fechamos 54 lojas, lacramos e ainda cancelamos a inscrição estadual. Nós tínhamos também o desafio justamente ali do Brás Paris, que eram, e ainda infelizmente existe, precisa ter um pulso firme ali, que são partes de uma mesma facção criminosa que explora as ruas do entorno ali. Inclusive colocam, né? Eles como que se fazem, acabam delimitando os espaços e vendem, né? Exatamente. Vende espaço na rua, na via pública. É isso. E mais, vendem o gato da energia elétrica e vendem a segurança, que é própria da milícia. Isso é copiado do Rio de Janeiro, das milícias cariocas. Então é uma operação Hades que nós fizemos lá, prendemos líderes dessas porque é dividido em 2 partes lá, norte e sul, mas as 2 partes ligadas a uma facção criminosa que é uma das maiores, são 2 maiores no Brasil, de âmbito internacional, e essa é a paulista, né, o PCC. E nós também tivemos um 4º desafio, que é um desafio que é muito grande, que é a questão daqueles furtos e roubos na região central, certo, em todas as áreas. Porque ali, se eu tenho uma ideia, sim, nós temos um Uruguai de população que transita pelo centro de São Paulo nos dias de semana, justamente que é o maior hub de transporte público da América do Sul. Então nós tínhamos ali a gangue da bicicleta, a gangue do celular, a gangue, enfim, a gangue dos adolescentes. Roberto, por que a gente não consegue? E menores, né? 2 perguntas, assim, porque são... desmanche. Você tem a Rua das Motos e tem os desmanches pela cidade. E você tem um local, que é a Rua Guaianazes, que é conhecido por todo mundo que... furtou aqui o celular na Paulista, vai lá na Guaianazes, porque ele, né? Muitas vezes você tem um localizador. Por que desmanche? E desmanche de moto, aquela rua lá, que eu não sei se resolveu o problema. E a Rua Guaianazes, um ponto de receptação de celular, não se resolve. Viu, sim, vamos começar com o celular. Qual que é a grande dificuldade? Hoje o celular, sim, é o maior objeto de desejo dos marginais. Então, por isso que eu dou dicas nas minhas redes sociais, @delegado Roberto Monteiro, que o celular hoje, você está com o seu em cima da mesa, ele é objeto de desejo dos marginais, não só por conta do valor agregado. Nós temos celulares no Brasil que custam mais de 15 mil reais. Dá para comprar um carro. Exatamente, um carrinho bom, usadinho, mas anda bem. Então, mas não é só o valor do aparelho em si. É aquilo que os bandidos podem fazer com o seu aparelho. Então, você pode perceber que nas últimas ocorrências que a imprensa noticia, últimas não, já há mais de anos, isso, né? Mas, enfim, recentes, né, ocorrências. Teve muito tatuapé. Exatamente. Eles pedem o celular desbloqueado. Por quê? Porque, na verdade, eles vão primeiro obter dados bancários, chave Pix, e vão tentar limpar a tua conta. Como que eles conseguem? Porque eu tenho aqui, eu tenho um banco aqui, né?
Coitado, vai tirar pouco dinheiro, mas tem um banco aqui. Como que eles conseguem? Mas tem senha, eu tenho uma senha extra. Como que eles conseguem acessar o banco? Boa pergunta. Veja, aquele bandido que está de moto, que assalta, aliás, virou moda, né? As pessoas Porque saem... eles não pedem a senha do banco, eles pedem para desbloquear o celular. Do celular. Aliás, virou moda, né? Não se pode passear mais com o cão. Com o cachorro. Eles vão nas pessoas que estão passeando com cães, que estão indo na padaria, ao açougue, ao supermercado. Aquele bandido que aponta a arma, não é ele que vai mexer no teu celular. Ele vai vender para um receptador ele já tem as ferramentas, softwares estrangeiros principalmente, que conseguem desbloquear. Desbloquear já está na maioria desbloqueado. O banco. Conseguem fazer a varredura nos seus dados bancários, pessoais e também descobrir chaves que estão no celular, ocultas. O celular, quando você põe a face, quando você põe o dedo, ele tem uma sequência. Só que, na verdade, é matemática pura o aparelho celular. São equações. Então, eles têm a chave para descobrir isso e conseguem, rapidamente, sim. Conseguem fazer transferências, às vezes em questão de menos de uma hora. Então, porque você falou, leva o celular para algum canto, eu fiquei imaginando. Às vezes a pessoa está começando a ligar para o banco para cancelar, para avisar o furto, já fizeram a transferência. Exatamente. Então é muito rápido. E uma outra pergunta que você fez, uma parte da pergunta... por que não acaba nós, com a Rua na minha Guanás? gestão ali na Seccional Centro, nós aprendemos na Operação Mobile mais de 10 mil celulares. Muito deles devolvidos às suas vítimas. Tem gente que fala, puxa vida, não tinha mais esperança alguma, e nós devolvíamos. Então, só para terminar também, celular de maior valor já é sabido por nós da polícia, inclusive com várias apreensões, vão para países do exterior, principalmente países da África, onde não há um controle muito grande das empresas estatais, como a Anatel do Brasil, semelhantes à Anatel. E os mais simplesinhos vão para a venda local, porque eles mudam o e-mail. O que é o e-mail? Quem está nos assistindo, o e-mail é o chassi do celular, a identificação. Já existe software pirata que muda o e-mail do celular. Então ele consegue habilitar o celular furtado ou roubado novamente aqui no Brasil. Mas os celulares de maior valor, eles são encaminhados geralmente para o exterior. Então qual que é a sua sugestão de segurança? Então, só finalizando. Aí você fala, o localizador do celular, isso eu recebo quase que semanalmente. Pessoas, olha, meu celular está em tal lugar. Isso. Nós fizemos várias operações ali no centro, mas são prédios de apartamento com kitnets antigas, com centenas de pessoas. Então você não pode invadir um prédio, invadir apartamento atrás de um determinado celular. Então nós fazemos operações naqueles prédios. Então, dicas, né? Eu acho que a melhor dica que eu dou sempre nas redes sociais, celular é para você andar de forma muito discreta hoje em dia. Né? Não atender, não tirar foto, não responder mensagem na rua. Se for necessário, procura um local seguro, uma farmácia, algum estabelecimento. Fiz isso Entra lá dentro. Você fez? Outro dia eu desci na Jovem Pan, precisava pedir um táxi. Tem a farmácia do lado, entrei na farmácia e pedi o táxi. E sabe qual é a incidência ali? A incidência na Paulista é de crianças, menos de 12 anos, e adolescentes que andam de bicicleta e tomam o celular. Aí, quando o Milei fala de diminuir para 13 anos, o presidente da Argentina, a menoridade penal, que lá é 16. É 16. Aqui é 18 ainda. Ah, lá é 16. Aqui o jovem vota... Eu vi a notícia de 13. Mas não é responsabilidade criminalmente. É um erro, né? Bom, e vamos falar, então... E os desmanches? Por que não... Eu sei que sempre tem operação. E você pergunta para a tia do café do bairro ali, ela fala assim, olha, tem um desmanche lá de peça roubada. Boa pergunta também, Ursinho. O Ursinho é muito inteligente e preparado. Veja, 2 pontos aí que são fundamentais. Primeiro, lei fraca no Brasil. A receptação, a lei, a pena da receptação não põe medo em ninguém. Por isso que nas minhas operações nós buscávamos provas para também comprovar a organização ou a associação criminosa. Porque só a receptação
não mantém ninguém na cadeia. Lei é muito fraca no Brasil, fraquíssima. Segundo, a falta de repressão continuada. E não só da polícia, não só das forças policiais. Eu acho que o exemplo melhor que eu já falei aqui foi no quadrilátero das motos, ali naquelas ruas que você citou, ali Guaianazes e outras tantas, que nós tivemos uma conjugação de esforços com a Prefeitura de São Paulo, com a Subprefeitura da Sé, a fiscalização municipal, que é importantíssima, poder de polícia do município, não é força policial, é poder de polícia administrativa do município de São Paulo. E também... O secretário Alexandre Mondonesi. Exatamente. Mudou. Que é das subprefeituras. Isso. E também, o que foi muito importante, foi na época o ministro Meirelles era o secretário da Fazenda, são operações que nós levávamos os fiscais também da Fazenda Estadual. Então, por quê? Quando você fecha uma loja dessa, que vende peças roubadas e prendia todos e levava embora. Mas esses caras aí, esses marginais, bandidos, eles têm outros pontos de distribuição, às vezes que não estão no centro de São Paulo e não são abertos ao público. O que eles fazem? Eles começam a vender pelas plataformas digitais. Então, só que as plataformas digitais, eu não vou citar o nome aqui, mas infelizmente não há um controle, não existe lei para controlar essas plataformas. Então, quando eles começam a vender, nós descobrimos que existe uma forma de você impedir: cancelando ou suspendendo a inscrição estadual. Ele não pode emitir mais nota fiscal. E aí a plataforma não aceita. Ela diz que não tem responsabilidade, mas exige a nota. Quando nós acabamos com a nota, suspendendo a inscrição ou cancelando, acabou com a venda. Acabou com a venda. Mas isso não pode mudar apenas porque um governante assumiu o poder. Isso tem que ser um trabalho, uma política pública contínua, constante, independentemente de quem está como governador, como prefeito, como presidente da República. Isso. Nós temos que ter no Brasil uma consciência. Aí nós falamos do Bukele, o presidente no Equador, que está com tolerância zero contra o crime lá. Nicarágua. Nós falei do Equador, o Equador está copiando, aliás, a Nicarágua, o Bukele. Porque nós precisamos de uma política de tolerância zero contra o crime, independentemente de quem esteja no poder. O que não pode é passar a mão na cabeça do bandido. Então, isso precisa mudar. É tolerância zero contra o crime. E para mostrar que você e aí eu falo, você é um delegado corajoso, destemido e trabalhador, né? Quando você assumiu a seccional Centro, a pedido do governador João Dória, um dos maiores problemas que nós temos aqui na capital é a Cracolândia, né? É uma fenda no meio do centro, uma fenda no meio do centro. E você olhou para aquilo e falou assim: eu vou entrar a fundo. E criou a Operação Caronte, né? Exato. Quando você chegou lá, quantos usuários tinham na época? Então, porque ali eram, né? Quando um dos desafios que eu tive ali já colocados como desafios na Seccional Centro foi a Cracolândia. Eles estavam ali no entorno da Praça Júlio Prestes, várias ruas ali, você se lembra bem. Isso, lembro. E hotéis e pensões funcionando como QG do tráfico e também para consumo de drogas. Aquilo era um território proibido. Quando a Guarda Civil Metropolitana entrava para fazer junto com a Subsé, a limpeza, havia confronto, a polícia não entrava, as pessoas não podiam passar perto, era um território tomado pelo tráfico de drogas. Então, o que nós fizemos? Uma atividade de inteligência e investigação, que é típica da Polícia Judiciária Federal ou dos estados, da Polícia Civil. Usamos as microcâmeras para filmar a ação, para gravar em vídeo a ação dos traficantes e depois, isso já dentro da Operação Caronte, começamos a prender. Foram 196 líderes do tráfico presos. Inclusive uma mocinha loirinha, de boa aparência, ficou famosa, não vou dizer o nome aqui, mas ficou famosa aí na mídia toda do Brasil e internacional. Então, fora aqueles traficantes pequenos.
novamente com o apoio da prefeitura. Olha como é importante o apoio do poder público municipal, empenhado na segurança pública. Ah, segurança pública é dever do Estado. Não é do Estado, eu digo como governo do Estado. Não é. É o dever de todos nós, inclusive da prefeitura também. Então, a Prefeitura de São Paulo interditou, fechou, emparedou os hotéis e pensões que eram do PCC. E o mais importante, nós desmistificamos junto à imprensa, porque havia uma história romanceada da Cracolândia, que eram pequenos traficantes, também dependentes, vendendo para dependentes químicos. É mentira, gente. O PCC faturava 200 milhões por ano ali vendendo drogas. E nós provamos em 10 inquéritos policiais, sim. Essa relação espúria, essa relação que é absurda de exploração de dependentes químicos que são mortos-vivos ali. Certo. Então, eu penso que o segredo nosso na Operação Caronte, aí foi para a Praça Princesa Isabel, que hoje é um parque. Ali nós tínhamos 3 andares de barracos do tráfico. Não era gente sem moradia, pessoa em situação de rua, era traficante tomando uma praça que tem a maior estátua equestre Duca de Caxias do mundo. Lá em cima, equestre em cima do cavalo, né? Então, um absurdo. Esse seu, principalmente nos grandes centros, né? Vamos falar, não vou nem falar grandes centros, porque Cracolândia tem hoje o problema de consumo de drogas. Nova York, Los Angeles, Califórnia. Na Europa. Portugal, Alemanha. Virou né? A gente vai falar sobre a liberação das drogas, né? Portugal virou uma bagunça, né? Antigamente você andava no centro tranquilo, hoje o cara te oferece cocaína, mas eu vou voltar para Portugal. Tá. Mas aqui, em alguns municípios mais populosos no estado de São Paulo, eu não vou falar fora de São Paulo porque eu não conheço. O Rio de Janeiro deve ter também. Mas aqui, existem locais também de consumo de drogas como pequenas cracolândias. O exemplo da Operação Caronte aqui em São Paulo pode ser replicado para os outros municípios ou são realidades diferentes? Pode e deve ser replicado, porque na verdade eu e também os delegados que me acompanhavam na minha equipe, investigadores de polícia, escrivães, toda a força policial civil, com apoio fundamental da Guarda Civil Metropolitana, apoio absoluto. Por isso que é um absurdo quando nós temos decisões judiciais limitando a ação da Guarda Civil Metropolitana. É uma força de 7.100 homens de São Paulo, que me ajudou em tudo. E também tivemos o apoio da Polícia Militar. Quando nós falamos que a Operação Caronte, ela não fez nada, não inventou a roda. Nós fomos no que é a função da Polícia Civil, que é da Polícia Civil e da Polícia Federal, que é investigação e inteligência. Quando os traficantes em juízo falavam, eu não sou traficante, nós tínhamos 1 hora de gravação em vídeo, ele vendendo em vários dias alternados. Essa moça loirinha que eu falei, ela, primeira alegação, eu não sou traficante, eu sou usuária de droga. Aí nós tínhamos 1 hora dela vendendo com maços de dinheiro, droga, o prato com a pedra de crack enorme. Então, é inteligência, é investigação, depois a ação, com apoio da GCM, da Guarda Civil Metropolitana e da PM também. Mas essa função, nossa competência constitucional das polícias judiciárias federal e das polícias também civil do Brasil todo, ela deve ser realizada em todos os cantos do país. Porque a droga é um problema hoje em dia, Ilcinho, que é mundial. Nós temos aqui no Brasil, aí muita gente fala, mas tirou da Praça Júlio Prestes, tirou da Princesa Isabel e se espalhou. Essa era a ideia, porque quando você tem um local inacessível, o que acontece no Rio de Janeiro? Você lembrou do Rio de Janeiro? A polícia não tem acesso a comunidades ali do Rio. Tem barricadas, 3, 4, 5 barricadas, até com fogo, eles põem fogo em lixo e um monte de coisas e tal, até ônibus eles queimam ali para impedir o acesso da polícia. E nós tínhamos aqui em São Paulo, na Praça Júlio Prestes ali no entorno. Então, quando você espalha, você facilita a repressão policial e você permite um braço que é o direito e o esquerdo. Então nós temos lá
a repressão policial, e no outro braço, que é fundamental, né, os dois braços agindo em conjunto, a assistência social e de saúde aos dependentes químicos. Porque muitos não são criminosos, são doentes. São dependentes. Para encerrar essa história de Cracolândia, tinha um número excessivo, hoje tem um número menor. Você acredita que aquilo, com um trabalho sério, ele pode ser... A gente pode ver o fim? Ou esse problema das drogas vai ser uma coisa que a gente vai ter que conviver? A Cracolândia a gente vai ter que conviver? Ou dá para acabar? Porque o Dória, eu lembro, hein? A gente é amigo do Dória, eu fui chefe de gabinete do Dória. Primeira coisa que ele falou, vou acabar com a Cracolândia. A gente sabe que nós não conseguimos. Porque a realidade que encontramos era outra do que a percepção que nós tínhamos. É possível zerar? É possível acabar? Veja, eu sempre falo, eu trabalhei como delegado de polícia com 12 governadores. Eu entendo que cada um deles teve absoluta boa vontade de resolver os problemas aqui do estado de São Paulo. E também eu creio que falta ao governador do estado, ao prefeito de São Paulo, o que sobra em Brasília, que é a possibilidade do Congresso Nacional, hoje o STF também entrando nas discussões e decidindo em cima do Congresso Nacional, que é para mim um equívoco, com todo o respeito, mas faltam as ferramentas que nós precisamos. Por exemplo, aqui em São Paulo, por que nós chegamos a um ponto com um número mínimo de dependentes químicos ainda, com toda a assistência social, assistência de saúde, com a repressão do traficante? Por que nós não resolvemos essa questão definitivamente? Faltou uma coisa, sim: a internação compulsória dos dependentes químicos, com a anuência da família, com a concordância da família e também com indicação médica. Aí esbarra na lei. A lei não permite. E aí, você falou no começo, eu fico até feliz, que eu sou um delegado corajoso. Sou mesmo. Sou corajoso, porque a gente tem que ir no limite do que a lei permite. Muita gente me criticou na Operação Caronte, inclusive órgãos estatais. Uhum. Mas veja se conseguiram parar com a operação. Não, porque ela é legítima, legal. E a imprensa, Ilcim, fez um papel fundamental que você faz aqui também, de esclarecer a população das nossas intenções. Então, faltou a internação compulsória. E nós estamos caminhando, e eu fico muito triste, Ilcim, no sentido inverso agora. Ao invés de internar quem tem dependência, quem não consegue decidir por si próprio para se tratar, nós estamos numa seara, ao contrário, com a descriminalização da maconha no Brasil. Então, esse é o próximo assunto. Nós estamos vivendo um momento de que o judiciário, ou até o próprio Congresso, dependendo dos deputados, vem com aquele discurso fácil de: olha, perdemos a guerra contra as drogas, então vamos descriminalizar. Olha, vamos entrar numa seara de legalização. Eu sou totalmente contra. Eu digo que muitas vezes meu filho tem 11 anos, você conhece o Guilherme? Sim. Eu quero, porque as pessoas às vezes falam assim: não, mas quando ele for jovem ele vai ter acesso e tal. Mas eu quero que, se ele tiver acesso e optar por experimentar, coisa que eu vou batalhar a vida toda para que não aconteça, ele saiba que ele está fazendo alguma coisa errada. Não quero que ele vai experimentar, vou experimentar porque tá liberado, né? Deve ser uma coisa boa. Não, é errado, faz mal, não, é um caminho muitas vezes sem volta. É algo que destrói as famílias. O que você acha dessa história da descriminalização? Vamos começar pela maconha. E outra, 40 gramas. 40 gramas é pouco, é muito, porque no STF, eu acompanhei essa discussão, era 60 para uma turma, 30 para outra. Vamos achar um meio termo. Ou seja, não teve nenhum tipo de estudo técnico, né? Não tinha alguém da área médica, alguém da área policial para nada. Mas isso aí não era nem para se decidir num tribunal. Isso é do legislativo, é da Câmara Federal e do Senado, ouvidos técnicos, especialistas em todas as áreas. Por isso que é a beleza do legislativo.
Você tem as comissões, você ouve pessoas, você consulta a população. E mais, é como a história da saidinha que você vai... Eu vi que você vai perguntar. A vontade popular não é essa. A vontade do povo. Então, veja, descriminalização. É um absurdo, porque quando nós falamos... Eu não quero aqui entrar em aspectos jurídicos, porque aí é técnico. Mas veja bem, hoje em dia... Aliás, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, portar maconha em qualquer quantidade, desde que não ficasse, através dos indícios, das circunstâncias, provado que aquela pessoa não estava portando para consumo e sim para venda. Por exemplo, uma pessoa, um jovem na porta de uma escola, com os 40 gramas que foram aqui permitidos, que aí eu vou entrar nessa questão que não é mais crime hoje em dia. Ele faz com 40 gramas, em média, 133 cigarros de maconha. Eu vi essa história. Então ele está lá recebendo, a polícia gravando tudo. Recebendo as pessoas ali, conversando com os alunos e tal. Aí ele é pego. Ele fala, opa, peraí, mas pesa aí, seu policial. Hoje em dia o policial vai ter que ter na farda, no uniforme da Polícia Civil, ou na viatura nossa, da Polícia Civil, uma balança. Aí pesa aí, seu policial. Eu tenho 38 gramas de maconha. Aí pesa, deu 38. Tem que mandar embora. Não leva nem para delegacia mais. Então, veja, a questão E os 40 gramas, ele não comprou na farmácia. Ele não comprou no supermercado. Vou chegar aí. Não tem onde vender aqui legalmente no Brasil. Eu fico imaginando, nós estamos em festa junina, né? Tem a barraca do beijo, a barraca vai ter da maconha. Não, é a barraca da maconha. Então, veja, a questão é que na lei atual, é crime, aliás, era crime antes da decisão, porque ainda nem está tecnicamente não tem nem definição sobre isso, só a decisão do Supremo. Mas é crime, mas não é apenado com cadeia. A pessoa que é reconhecidamente um dependente em maconha ou outra droga, ele vai ser advertido, vai frequentar cursos para deixar a droga, vai prestar serviços à comunidade, mas não vai para a cadeia. É crime, mas não vai para a cadeia, hoje em dia. Agora, atualmente, o que nós falamos que descriminalizou? Porque hoje o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é crime. Então você não pode nem levar à delegacia. Aí eu pergunto quem está nos acompanhando. Quem vai aplicar as medidas administrativas decididas pelo Supremo? Você não sabe nem para quem vai levar. O que vai acontecer na prática, gente? O policial vai mandar embora. Ou não vai nem parar. Então, quando eu falo... vai passar e vai fazer como que é? Olho, vista grossa. Vista grossa. O policial está desmotivado. A força policial está desmotivada porque, na verdade, vai levar aonde? Vai falar, olha, é feio, viu? Fumar maconha é feio, usar droga e manda embora. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma decisão, na minha opinião, respeitosamente, mas eu não concordo, é assodada, é equivocada e não pode persistir. Não é possível, o Congresso precisa agir, não pode permanecer assim. Então, na verdade, você falou do seu filho, é um incentivo ao consumo de droga. E mais, você alinhavou perfeitamente no final. Aliás, eu alinhavei, ele costurou, né? Na verdade, quando você fala, está liberado, ok, eu vou comprar 40 gramas de maconha. Onde? Ele vai na biqueira. E as biqueiras já estão milionárias. Eu fiz uma conta nas minhas redes sociais, @delegado Roberto Monteiro, numa cidade de 100 mil habitantes, o lucro com a venda de droga dos 40 gramas por 100 aviõezinhos do tráfico aí, dá quase 4 milhões de reais por mês. Aqui em São Paulo, a Cracolândia faturava 200 milhões por mês, por ano. Só com 40 gramas, né? Só com 40 gramas. Não, na época do crack, à vontade. Não, eu tô falando agora. Não, só 40 gramas. 40 gramas. 133 cigarros. Se tiver 10 comprando, agora, 40 milhões. Como não existe a venda legalizada no Brasil, eu falo que a facção criminosa, as facções, são 72 no Brasil, estão batendo palma. Maravilha. Faturamento garantido, agora legitimado, porque se descriminalizou a maconha em 40 gramas. E para encerrar essa questão de segurança pública, nós temos algo também que
ao longo dos meses, virou pauta, inclusive, de muita discussão, que é as saidinhas. Saidinha ressocializa? Sou terminantemente contra qualquer benesse para marginal, para bandido, que não seja o cumprimento integral da pena. Nós temos aqui no Brasil, sim, eu falo que é o FIES, o refis. Refis. O refis da pena. Assim como você deve tributos, vai lá, a prefeitura, o Estado dá uma anistia, renegocia. Aqui no Brasil o cara toma 20 anos, cumpre 4, tá na rua. E aí no meio desse período tem visita íntima, 4 refeições por dia, benesses lá na cadeia e a famigerada saidinha. Ele não está regenerado, ele não está ressocializado e vai passar aí festas juninas, dia dos pais, das mães, na rua. E muitos voltam a praticar crimes e crimes violentos. Então veja, eu falo sempre assim, a pena no Brasil, a lei penal não põe medo em ninguém mais. Por isso tem tanto bandido agindo na nossa cidade, no nosso país. Então, eu sou terminantemente contra e agora foi instituído o 3º tempo. O Congresso votou, aprovou nas 2 casas, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto e agora vai para o Supremo. E o Supremo pode manter as saidinhas. Para que serve o Congresso Nacional, então? 3º tempo no jogo de futebol? Então perdeu, tal time perdeu o jogo. Acabou, 90 minutos. Não, peraí. Tem o 3º tempo agora. Então, gente, é um absurdo tão grande. Chega de passar a mão na cabeça de bandido. Eu não aguento, eu sim não aguento, quem está no estúdio não aguenta. E você que está assistindo, está acompanhando, não aguenta mais a prática de crimes, essa criminalidade sem freio no nosso país. Não é possível que quem esteja governando lá em Brasília não perceba isso. É só passando a mão na cabeça de vagabundo. Ninguém aguenta mais, eu sei. E vamos falar agora de futuro político. Você resolveu tirar uns meses de descanso da polícia, mas está candidato a vereador. Pré-candidato a vereador. Veja. O que te impulsionou a isso? Você acha que como vereador... Eu acho, viu, sim, a pergunta é muito boa. Eu acho que as pessoas perceberam que Quais as suas motivações? Eu falo com muita convicção e veemência. E falo também com inconformismo. Fico inconformado com muitas situações. A minha maior motivação, diferente da vocação para ser delegado, que veio do meu pai, da minha vontade pessoal, é o inconformismo. Não é possível que não tenha ninguém que possa ser a voz da população. Eu quero ser a voz da população de São Paulo. Nesse sentido, eu não tenho rabo preso com ninguém. Aí, como vereador, que eu sou pré-candidato, eu não vou ter aí as amarras da corregedoria da polícia, vou poder falar o que eu penso em defesa de você que está nos acompanhando. Porque não é possível que não se fale a verdade aqui. Nosso Brasil vai virar um narco-estado se nós não fizermos nada. A exemplo de países que já são narco-estados, principalmente na América Central e aqui na América do Sul. Então, eu estou vendo que nós estamos caminhando por uma trilha sem volta, que vai prejudicar meus filhos, o seu filho, o filho de vocês, futuras gerações. Ninguém aguenta mais. Então, isso me motivou a fazer algo. Eu tenho um limite na polícia como delegado de classe especial. Eu sou o 7º da antiguidade da polícia na classe especial. Tô velho já, né? Mas veja, eu tenho limite. Experiente. Eu não posso passar de certo ponto porque eu levo um puxão de orelha de toda a hierarquia da polícia e do governo. Mas os desafios da segurança pública, você como vereador, como pode abordá-lo? Eu já falei aqui, inclusive, viu? Eu falei em vários pontos da nossa entrevista que a prefeitura teve um papel fundamental na minha gestão aqui na Seccional Centro, em toda a minha carreira, inclusive no interior. A prefeitura tem uma força, e a Câmara dos Vereadores, que você que leva projetos, você que incentiva o prefeito, leva ideias para o prefeito. A força da Câmara Municipal de São Paulo é gigantesca junto ao prefeito, e a prefeitura tem uma força
descomunal nessa questão de segurança pública. Eu dei vários exemplos durante aqui a nossa entrevista, inclusive na questão da prevenção primária, iluminação pública, asfaltamento, a questão também de educacional que você citou. Hoje em dia não é mais cartilha, é tudo digital, a rede pública de saúde, de educação, enfim. Tem uma força gigantesca e eu quero fazer. Aí pessoas perguntam também: mas você não tem aspiração de subir para lá, para cá, ser isso? Não. Eu gosto dessa ideia de ser vereador em São Paulo, na minha cidade, uma cidade onde eu criei a minha família. Eu quero mudar essa realidade e ser um chato para ficar no pé do prefeito e falando a verdade. Ou mudamos a realidade no Brasil, ou nós teremos um narco-estado que vai prejudicar a todos e todas. E para encerrar, você falou de família, mandar um beijo para a Giovana. Você tem quantos filhos? Eu tenho filhos, filhas. Eu tenho 2 meninas que estão agora terminando medicina, vão ser médicas, se formando em medicina, uma no 6º ano, outra no 5º ano e meio, e um menino que está no 1º ano do direito. Então, esse aí pode ser delegado. Essa era a minha pergunta. Tem algum que você vê na trilha de força policial, delegado, Ministério Público, pegando... Eu falo o seguinte, eu incentivo para que eles tenham uma boa formação, porque a vida é difícil, a minha foi difícil, nada foi fácil para mim, para o meu pai, para minha mãe, e a vida cobra, né, um preço alto das pessoas, né? Então, mas eu não encaminho para a polícia, meu filho, as outras serão médicos, né? Mas pode ser legista, né? Pode ser legista, médico da polícia. Mas, enfim, eu não encaminho, não. Eu acho que tem que surgir nele, se houver uma vocação para ser policial. Isso nasce. Vê essa vocação, não? O pai sente. Eu faço diferente do meu pai. Eu não levo em delegacia, não levo para andar de viatura policial. Não. Meu pai fez e depois reclamou que eu quis ser delegado. Eu não faço isso. Mas se surgir nele, vou apoiar, porque eu acho que o delegado de polícia é a autoridade mais próxima da população. A porta da delegacia é 24 horas aberta e você sabe que eu recebi o apelido de delegado do povo, porque eu atendo todo mundo desde o início da minha carreira. É a obrigação do delegado de polícia ser acessível à população. É o único operador do direito que está com a porta aberta 24 horas por dia. Doutor Roberto, muito obrigado. Desejo sorte nessa sua caminhada como pré-candidato a vereador. Sei da sua capacidade, da sua lealdade, e do seu conhecimento da questão segurança pública, que hoje é o item de maior preocupação da população. Antigamente, era saúde, educação e zeladoria. E a segurança pública, sem tirar a importância, era 5º, 6º lugar. Hoje é o primeiro. É o primeiro. Então é importante ter pessoas como você que entendem de segurança pública, entendem de estratégia, entendem da inteligência, porque hoje não adianta sair na rua se não tiver inteligência, né? A polícia tem que usar inteligência. E eu sei que você tem capacidade, lá na Câmara, de trazer um pouco desse perfil que a sociedade precisa. Obrigado, Wilson. Eu quero agradecer a você. Fiquei muito contente aqui estar no Política Real, ele ouviu pessoas importantíssimas, com um histórico político enorme. Aqui é um humilde delegado de polícia, que é vocacionado, que tem lealdade com os seus propósitos, com os meus propósitos também. Defender você que está nos assistindo. Defender e mudar essa questão, esse problema de segurança pública em São Paulo e também lá encher a paciência lá quem está em Brasília para fazer barulho aqui em São Paulo. Precisa ser a caixa de ressonância para o Brasil. Wilson, você é um querido amigo, faz um trabalho belíssimo na política, me inspira em você. E muito obrigado pelo convite, querido. Obrigado. Um abraço a todos e todas também. E muito obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real, com o nosso entrevistado, Dr. Roberto Monteiro. Não se esqueça, clique no YouTube e nos siga nas redes sociais. Valeu!